E aí, pessoal, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo a mais um podcast da Edições Vida Nova. Hoje a gente vai falar sobre um dos servos de Deus mais admirados da história e também o que eu mais tenho como exemplo, que é o Jonathan Edwards. Edwards, se você não sabe, é conhecido como um dos maiores teólogos e filósofos da América do Norte e da história de forma geral, e é um dos homens mais piedosos e apaixonados pela glória de Deus também. E se você já conhece ele, então pode comemorar porque a Vida Nova nos presenteou recentemente com o lançamento de mais uma obra maravilhosa com escritos dele, que é Jonathan Edwards, uma antologia, escritos públicos e pessoais. Essa aqui é uma obra considerada a mais importante e renomada antologia da obra de Jonathan Edwards, publicada pela Universidade de Yale. E se você não sabe o que é antologia, é uma espécie de compilação de escritos dos mais diversos escritos de algum autor ou algum tema. No caso aqui, dos escritos do Edwards. E se aqui no Brasil já estávamos mais acostumados com o pregador de um dos sermões mais famosos de todos os tempos, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e o teólogo do livro Afeições Religiosas, que a Vida Nova também lançou recentemente, agora poderemos conhecer mais sobre o Edwards, filósofo da liberdade e da vontade, e até mesmo do aracnologista da Carta sobre a Aranha. Vocês vão entender mais sobre isso depois. Então aqui você tem o que tem sido considerado por vários especialistas como a melhor porta de entrada para compreender o pensamento de Jonathan Edwards. E falando em especialistas, quem vai conversar com a gente sobre essa figura tão importante da história da igreja é o Weber Campos Jr., um outro grande servo de Deus que, além de nos abençoar com suas pregações, palestras e livros aqui no Brasil, também é um dos principais nomes brasileiros quando se fala de Edwards e responsável por coordenar e liderar as pesquisas do Centro de Pesquisa em Jonathan Edwards, lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, Weber, seja bem-vindo ao podcast Edições Vida Nova. É verdadeiramente um prazer ter você aqui com a gente. Olá, Saor. Para mim também é um prazer e eu tenho o privilégio de recomendar para vocês boa literatura e conversarmos sobre ela. Estou muito empolgado com esse lançamento. Muito bom. Inclusive, falando aí dessa empolgação, o senhor é um nome muito citado, né? O seu nome é muito citado quando se fala de Edwards, por causa dos seus trabalhos, das suas aulas também. Você sempre tem estado relacionado de alguma forma ao Edwards. Então fala um pouco mais dessa sua relação com ele, como é que é seu trabalho a respeito do Edwards. Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente entender um pouco sobre esse personagem que é tão interessante para a história da igreja. Eu tenho, como um aluno de teologia, eu me deparei com Edwards no começo da trajetória teológica, lendo, por exemplo, o resumo das afeições religiosas, feito pela PES, chama-se Genuína Experiência Espiritual. Lá atrás, na década de 90, quando eu estudei teologia pela primeira vez, foi o meu primeiro contato com Edwards. A gente acabou pesquisando um pouco sobre a visão dele de avivamento, em contraste com personagens como Charles Finney, que já é de um período posterior, do século seguinte a Edwards, né? Edwards é um personagem do século XVIII, Finney do século XIX, e as visões deles de avivamento são muito diferentes. Então foi a partir daí que eu peguei gosto e comecei a conhecer um pouco mais de Edwards. Quando eu estive fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, eu acabei assistindo uma aula como aluno ouvinte sobre a teologia de Edwards. E aí, quando eu voltei, Deus me deu uma oportunidade preciosa, e é dela que eu quero falar agora. Quando eu entrei no Andrew Jumper como professor, o Andrew Jumper tinha acabado de assinar uma parceria com o Centro Jonathan Edwards, lá da Universidade de Yale. A escola de teologia de lá, ela tem um centro de pesquisas em Edwards, porque Edwards é alguém muito ligado à Universidade de Yale. Ele estudou lá e a família acabou cedendo muitos manuscritos no começo do século XX lá para Yale. Então Yale iniciou um projeto de publicação de materiais de Edwards, e daí nasceu o Centro Jonathan Edwards. Então, eles estavam com o desejo de fazer centros ao redor do mundo e escolheram o Brasil para fazer um centro, em especial a São Paulo, e o Andrew Jumper ganhou esse privilégio. Então, como eu tinha acabado de assinar essa parceria, eu logo assumi essa direção. Então, desde 2013, quando eu entrei, eu sou o diretor, coordenador, vamos dizer assim, do Centro Jonathan Edwards, que é esse polo nessa parte da América Latina para representar o que o Centro Jonathan Edwards faz nos Estados Unidos e no mundo.
Então, o que esse centro promove? Ele não é um centro de estudos no sentido de ter estudos promovidos ou material sendo produzido. A gente não tem conseguido fazer isso porque é um centro de um homem só, não é? Eu não tenho equipe trabalhando, a gente não está produzindo coisas em ampla escala, e eu tenho outras atividades, não é? Mas ele é um centro de conexões, isso é muito interessante. Então, além de dar curso sobre Edwards aqui no Andrew Jumper, e algumas palestras quando eu tenho a oportunidade de falar em lugares diferentes, ele é um centro que conecta pesquisadores de diferentes partes do mundo. Então, exemplo, quando eu estou orientando alunos que estão escrevendo sua dissertação ou sua monografia final em Edwards, e existe alguma dúvida sobre alguma área de pesquisa, eu tenho contato com pessoas que são grandes pesquisadores ao redor do mundo e que podem fornecer auxílio numa pesquisa mais refinada. Não é? Então isso é muito legal, porque faz com que o centro seja uma espécie de aglutinador de pesquisadores para promover um maior conhecimento do legado de Jonathan Edwards. Então, é assim que eu acabei entrando com esse envolvimento maior com Jonathan Edwards, foi essa oportunidade que Deus me deu, e de lá para cá eu tenho procurado escrever alguns artigos, né? Então, já escrevi capítulos de livros no exterior, já escrevi artigos no Brasil, e tenho procurado disseminar o pensamento do Edwards como parte da minha missão como coordenador do centro aqui no Brasil. Muito legal, muito legal. E falando aí de Yale, esse livro que a Vida Nova acabou de lançar, ele é uma coletânea que foi feita pelo pessoal de Yale, né? Então, se eu poderia falar um pouco mais sobre a importância dessa obra, né? Qual é a relevância da Vida Nova estar nos trazendo essa obra aqui e como é que foi feita essa coletânea dos escritos de Edwards? É muito legal que você tenha perguntado isso, porque pouca gente sabe a quantidade de literatura que Edwards produziu. Então, Yale virou o centro lá de Yale, né, do qual a gente é apenas um polo aqui. Eles tiveram um projeto desde assim, final da década de 50, 1950, depois começando em 60, eles começaram a publicar uma versão definitiva das obras de Jonathan Edwards. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou tomar a liberdade de mostrar uma coisa aqui para vocês. Não, com certeza, a gente que fica feliz por essas demonstrações aí, mostra aí. Olha esse que legal. Aqui, ó, é um exemplo das obras editadas por Yale, tá? Então, esse aqui é o volume 1. Então eu tenho o volume 1, que é sobre liberdade da vontade. Então, a Yale fez uma edição crítica das obras de Edwards, e foram 26 volumes impressos. Esse aqui é o volume 1. E além da edição crítica, então um texto muito bom, também existem introduções feitas por especialistas. Então, por exemplo, um livro desse, que é um livro de cerca de 500 páginas, tem 100 e poucas páginas de uma bela introdução, é quase que um livro inteiro sobre essa obra, situando ela dentro do contexto. Bem, isso aqui é a coleção grande, tá? São 26 volumes impressos e mais outros 50 quase digitais que nunca foram impressos. Então, hoje, as obras de Jonathan Edwards online têm mais de 70 volumes digitais, né? Mais de 70 volumes. Como é que você faz com uma literatura tão vasta? Se você quer conhecer Edwards, digamos que alguém falasse assim, dá um panorama de Edwards pra gente, você tem que se fiar em pesquisadores que são especialistas. Então, quem é que é especialista? Um exemplo disso é o pessoal dessa obra que a Vida Nova está lançando. Então, esses três aqui, ó, são uma geração, são 3 gerações diferentes, né? O John Smith é um cara mais antigo, mas ele já estava no final da carreira quando eles fizeram a edição dessa obra, que é do início dos anos 2000. O Harry Stout era o cara da cadeira de história lá da Universidade de Yale, né? Da história americana e tal. E o Ken Menkema é o atual diretor do Centro Jonathan Edwards, que hoje é um dos grandes especialistas, talvez o maior especialista em Edwards, assim, né? No mundo hoje. Então, os 3 caras fizeram o quê? Eles compilaram trechos diferentes das obras de Edwards. Então, exemplo, eles têm aqui dentro não só as coisas que nós conhecemos, tipo Afeições Religiosas, que já foi publicado por Edições Vida Novas, né? Ou Pecadores nas Mãos de Deus Irado, que é o sermão que todo mundo conhece. Mas eles têm diferentes tipos de literatura. Então, exemplo, eles têm alguns escritos mais filosóficos, que pouca gente conhece.
trechinhos pequenos para a gente saber o Edwards mais jovem e o brilhantismo dele em termos de pensamento. A gente tem alguns sermões selecionados, não só o Pecadores nas Mãos do Deus Irado, mas um sermão famosíssimo chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural, que é um excelente apanhado do pensamento de Edwards em algumas áreas. Não é? A gente tem livros famosos como Afeições Religiosas, Pecado Original, Liberdade da Vontade, com recortes muito interessantes. Então, ao invés da pessoa que quer ter uma noção, ler um livro de 300, 350 páginas, ele lê 40. Aqui, bem recortadas, entendeu? Ou 30 páginas de um livro bem recortadas, em que você vai perceber ali alguns dos argumentos principais e entender como é que Edwards raciocina. Tem cartas que ele escreveu, tem escritos pessoais em que ele mandou para pessoas. Então, assim, Rapaz, é um apanhado excelente. Uma carta que me chamou a atenção foi esse Carta sobre a Aranha. Esse aí é interessante também, né? Que tem aí dentre os escritos essa dele. carta sobre a aranha é Edwards mostrando a mente científica dele, fazendo pesquisas empíricas sobre como é que a aranha funciona no seu dia a dia. Numa época em que as pesquisas ainda eram muito limitadas, ele está mostrando a sua observação dessa parte da criação de Deus e fazendo insights. Ele até envia, Saor, alguns dos seus escritos e pesquisas para a Academia de Ciências da Inglaterra, porque ele quer ser assim, alguém que participa disso. Não é o caminho que ele toma, mas ele é alguém interessado na criação do Senhor e nessa análise empírica. Né? Então, em suma, é uma obra assim bem diversificada. Não é o Edwards só avivalista, como muita gente conhece, nem é o Edwards só de Pecadores nas Mãos de Deus Irado. É um Edwards muito mais abrangente. Essa obra faz pra gente o que nós teríamos dificuldade de fazer por nós mesmos, que é ter uma noção do Edwards como um todo, guiado por esses caras que são especialistas. Muito legal. Então é uma espécie aí de um gostinho, né, que você pode ter das obras do Edwards como um geral. E aí você quer se aprofundar mais, você pode recorrer à obra em específico. Você já teve um recorte ali para ter uma experimentação, você pode ir lá e ver a obra como um todo depois. Isso é bem interessante. E em relação a essa questão das obras do Edwards, que, como o senhor falou, foi alguém que tem uma obra muito vasta, né? Esses 70 volumes aí que o senhor falou, é muito interessante. A minha pergunta é, se nós fôssemos tentar fazer uma espécie de ranking das obras que são mais consideradas mais importantes dele, ainda que não sejam um ranking oficial, pelo que o senhor tem visto, né? Quais são as que o senhor colocaria nessa ordem, assim, as de destaque, pelo menos? Ok, eu acho que a gente tem pelo menos 3 tipos de obras que são importantes de Edwards. Eu colocaria a primeira como sendo teológica, que são as obras em que ele tratou de temas clássicos. Então, exemplo, Liberdade da Vontade é uma obra importantíssima, não é à toa que na coletânea do Edwards é o volume 1, é o Liberdade da Vontade. Por quê? Ele está lidando, Saor, com o crescente movimento deísta e uma visão antropológica muito, muito otimista. O que ele chama de arminianismo em alguns contextos nem é um arminianismo evangélico, é quase que um deísmo mesmo, mas ele chama muitas vezes de arminianismo. Ele está combatendo, como um calvinista que ele está combatendo uma visão muito alta do ser humano que não leva em consideração de como a nossa vontade é cativa de uma inclinação pecaminosa. Ele mostra como é que a nossa vontade funciona. Ela não funciona como uma mola que não tem, digamos assim, força para nenhum dos lados, que sempre volta para o centro e pode escolher tanto uma coisa quanto outra indistintamente. Não é verdade. Então, liberdade da vontade, ele vai argumentar como nós sempre escolhemos aquilo que o nosso coração mais ama. Ele é um cara que teve sacadas muito interessantes nessa área do entendimento das escolhas do coração humano. Ele escreveu uma obra sobre pecado original, que também é significativa. Ele escreveu outras obras que são menos famosas, mas também são interessantes, em outros temas teológicos. Mas eu destacaria essas duas, juntamente com agora uma segunda categoria de escritos. Desculpa, você falou alguma coisa, eu me perdi. Perguntei se afeições religiosas entraria nessa...
Então, eu chamaria de segundo tipo de literatura, são as literaturas que não deixam de ser teológicas, mas elas têm um elemento empírico ali também, que foram as obras Legal. que ele escreveu na área de de avivamento, né? Então, Entendi. as obras sobre avivamento, elas são uma segunda categoria de obras importantes que ele escreveu, porque nós conhecemos, e a mais famosa é Afeições Religiosas, mas ela é a última de mais ou menos 5 obras que ele escreveu. Então, desde tratados pequenininhos, né, que a Vida Nova, inclusive, tem os sinais da verdadeira espiritualidade, por exemplo, né, Isso. que era uma palestra que virou um tratado. Depois ele escreveu uma outra que não tem em português. Ele escreveu a narrativa pessoal, que tem pela Shed, que na verdade é a sua narrativa de como o avivamento, o primeiro despertamento que ele experimentou, mais local, ele narra como aconteceu. Então é uma espécie, todo mundo fala assim que é uma espécie de morfologia da conversão. Ele vai mostrar como é que pessoas foram impactadas pelo evangelho e que tipo de experiências tiveram na mudança de vida. Então é muito interessante que ele narra experiências desde criança até de gente mais velha, né? E também tem e Afeições Religiosas é a obra mais importante aí, é a última dessas análises de avivamento, que tem um elemento, então, bíblico-teológico, mas também é empírico. E o terceiro tipo de obras que eu acho que vale a pena a gente destacar são aquelas que deixaram um legado inquestionável. São obras mais de cunho missiológico, e talvez a melhor delas seja o Diário do David Brainerd. Por quê? Porque o Diário do David Brainerd foi a literatura, o único livro de Edwards que desde que foi publicado nunca saiu de ser impresso. Nunca. Uau. Desde o século XVIII ele sempre está sendo impresso, isto é, ele nunca esgota, ele nunca fica esgotado, porque é uma literatura devocional que ganhou uma projeção muito grande no movimento missionário do século XIX. David Brainerd virou o livro de cabeceira de vários missionários, gente que foi para o campo no século XIX, encorajados pelo ímpeto desse jovem. E como é que esse jovem ficou conhecido? Ele não era famoso, foi Edwards que o deixou famoso quando publicou o diário dele com uma conclusão em que ele vai explicar algumas coisas sobre David Brainerd. Então, assim, eu acho que esses tipos de obras são suficientes para a gente dizer que elas estão num ranking bem legal aí de obras conhecidas. E falando aí do David Brainerd, eu ia falar dele depois, ia perguntar dele depois, mas aproveitando o gancho, ele é um personagem que está muito atrelado à história do Edwards, né? Inclusive, parece que tem alguma relação com a filha do Edwards. É assim mesmo? Como é que é a conexão deles? Então, essa ligação entre o Brainerd e a filha do Edwards, a Jerusha, uma das filhas, é normalmente uma das informações que as pessoas mais sabem e é a menos certa, que é a ideia de que eles teriam tido algum tipo de relacionamento amoroso, como se fossem noivos, né, prestes a casar. A gente não tem nenhum dado que confirme isso. Na verdade, o que a gente sabe? Edwards conhecia Brainerd do campo missionário, porque Edwards participou na organização e no sustento do campo missionário onde o Brainerd trabalhou. Ele já tinha pleiteado a causa de Brainerd num problema que ele teve na escola de Yale, quando ele teve lá uma questão de disciplina, porque interpretaram algo que ele fez como sendo uma espécie de rebeldia, e aí ele não conseguiu concluir algumas coisas. Edwards então o defendeu e tudo mais, tal. E aí depois, quando Brainerd era um homem muito doente, e ele acabou indo parar na casa de Edwards, e lá ele permaneceu os últimos meses da sua vida. E a Jerusha foi a filha que cuidou, porque era a filha, digamos assim, mais velha, que estava em casa ainda, não tinha se casado, não tinha saído de casa, e com condições de ser uma espécie de enfermeira. Lembra? Nós estamos num tempo em que a medicina ainda é bastante limitada, então ela está fazendo o cuidado rotineiro de alguém que tem os problemas que ele tem. Ele provavelmente tinha uma tuberculose que já estava em estágio gravíssimo. Ele teve esse problema ao longo da sua juventude. Brainerd morreu com 29 anos, estamos falando de alguém bem jovem. Mas antes disso ele teve várias crises e permaneceu no campo, judiando um pouco da saúde dele. Quando ele vai parar na casa de Edwards, ele já está mal. Então os últimos meses são gastos lá e a Jerusha foi cuidadora dele. O que a gente sabe? Como ela era uma moça muito crente, e Brainerd também, eles tinham altas conversas sobre vida cristã. Então isso a gente sabe.
de que eles se identificaram como pessoas que amam a Cristo genuinamente. Por isso criou-se talvez a ideia de que talvez eles tivessem aí o desejo de se casar, coisa do tipo, mas nós não temos nada concreto nesse sentido. O que a gente sabe é que quando a Jerusha faleceu, e não foi muito depois do Brainerd, ela faleceu bem jovem, a Edwards resolveu sepultá-la do lado do Brainerd. Então, criou-se ainda mais essa mitologia, por assim dizer, essa história aí de que talvez os dois tivessem uma espécie de compromisso. Mas a gente não tem evidências disso. Então, qual é a relação do Edwards com o Brainerd? Ele é uma espécie de mentor mais velho. Brainerd pede, quando ele está na casa de Edwards, nesses últimos meses de vida, pede para Edwards publicar o diário de Brainerd. Edwards, então, faz uma edição dos cadernos, e escreve uma conclusão e publica. E esse diário vira uma espécie de manifesto de Edwards do que significa uma vida piedosa. Por quê? Esse momento dos dois, lá o Brainerd na casa do Edwards, Saor, é posterior ao período do Grande Despertamento. A piedade na Nova Inglaterra havia caído de nível. Então, o Brainerd era um cara que ilustrava o que era uma vida genuinamente mexida e trabalhada pelo Espírito, coisa que estava em falta nos dias em que Edwards estava escrevendo. Então, ele publica o Diário de David Brainerd como uma espécie de chamada de volta a uma vida piedosa e consagrada ao Senhor. O que Deus faz na soberania dele? Esse vira um livro muitíssimo lido por missionários do século XIX. O chamado Grande Século Missionário, as pessoas passaram a ler Brainerd como seu livro de cabeceira, o estímulo para continuar servindo o Senhor. Porque Brainerd foi o cara que escreveu no diário, uma das coisas que ele mais escreveu era a sua luta contra a sua melancolia, o que a gente chamaria de depressão hoje, sim, mas como ele queria continuar servindo o Senhor. Ele tinha momentos de grande angústia, mas ele continuava firmemente buscando o Senhor. Tinha momentos de grande alívio em que ele se deleitava no Senhor. Tinha outros momentos que ele tinha aflições terríveis, mas ele continuava firme. E esse tipo de perseverança é admirável e acabou virando uma espécie de combustível missionário no século XIX. Então David Brainerd, mal sabia ele, iria se tornar famosíssimo porque Edwards, que já é um nome mais conhecido, publicou o diário dele, e o diário dele virou o grande tratado missionário, vamos dizer assim, da pena de Edwards e de todo o século XIX. Então, essa é uma história muito legal, porque a gente vê como é que Deus pode usar um personagem que, no nosso dia a dia, a gente não chamaria de destacado, mas que vira o exemplo que Deus usa para falar de vida cristã e vida de serviço. Não, é muito interessante. Eu já li também o Diário de David Brainerd, e é muito interessante a história dele. Realmente é uma história de perseverança, e é muito bom ter esse trabalho compilado pelo Edwards, né? Agora, falando de alguém ser realmente piedoso, ser cristão, como era o caso do Brainerd, como era o caso da Jerusha, o Edwards é muito visto dessa forma, como um homem extremamente piedoso, alguém que amava a glória de Deus. Então acho que seria interessante, pegando aqui que nesse livro a gente vai ver vários traços do Edwards, a gente podia começar a falar de alguns traços diferentes e começar pela ideia do Edwards realmente cristão, piedoso. O que a gente pode falar sobre ele que tanto o caracterizou dessa forma? Então, a gente tem aqui no trecho da antologia, não é? Sobre os escritos pessoais, um gostinho disso. A gente tem o diário dele, a gente tem as resoluções que são mais conhecidas, né? Que ele escreveu quando tinha 19 para 20 anos. Mas as resoluções que são as mais conhecidas, elas têm a ver com compromissos, né? Resoluções mesmo. Elas são compromissos que ele resolve assumir para a vida. Seriam as metas de fim de ano, né? São as metas de vida, né? Metas de vida mesmo. Você tem razão. A gente costuma fazer de fim de ano, mas ele coloca para a vida. Mas, quando você vê, por exemplo, a sua narrativa pessoal, a narrativa pessoal foi uma coisa que ele escreveu para um genro dele, contando um pouco da trajetória espiritual dele. É muito legal, ele falando assim, como é que Deus mexeu com ele na adolescência, os momentos em que ele ia andar no bosque e tinha momentos de oração preciosas com o Senhor, em que ele contou, não para se gabar. Essa era uma maneira de muitas vezes você dar testemunho de vida cristã quando você ia, por exemplo, professar a fé.
Quando alguém ia ser recebido como membro da igreja, muitas vezes o que era exigido era uma espécie de testemunho. Conte pra gente um pouco da sua experiência religiosa. Então, Edwards está fazendo isso em forma escrita para o seu, um dos seus genros, né, para poder, digamos assim, familiarizar mais com a vida cristã dele, a experiência religiosa dele, para que outros tirassem proveito. Então eram coisas escritas muitas vezes para os outros lerem mesmo. Diários não necessariamente, mas esse tipo de testemunho da sua experiência religiosa, sim. Então a gente tem nesses escritos pessoais, que a nossa antologia traz aqui um recorte muito legal, a gente tem um pouco da vida piedosa dele. E aí, o que é precioso a gente destacar aqui? Edwards é um grande pensador, como a gente vai dizer um pouquinho mais daqui a pouco nessa conversa, mas pensar que ele era alguém marcado por piedade faz com que a gente não dicotomize. Edwards não é um ou outro. Ele é um cara muito piedoso e ok de teologia. E nem é assim um teólogo renomado, mas cuja vida é questionável. Ele não é um dos dois. E você não precisa ser um dos dois. Essa é uma coisa muito legal que eu acho que a gente pode e deve tirar da vida de Edwards. Muito bom. É aquela coisa, ele é a prova viva, não mais viva, né, mas da histórica de que teologia não esfria o crente, né? Teologia de não jeito esfria o nenhum. crente. Pelo contrário, ele enxergava Deus em todas as coisas e gostava de estudar coisas que extrapolavam teologia para deleitar-se no Senhor. Com certeza. Eu tô longe de ser um profundo conhecedor do Edwards, mas eu li sobre a biografia dele logo no início da minha caminhada e é algo que me marcou e me marca profundamente até hoje. É um exemplo para mim. As resoluções, eu peguei as dele, somei com algumas que eu tenho da vida e eu vou revisando diariamente trechos dela, assim. É algo que me marcou e me influenciou dessa forma, que é um homem que eu realmente admiro. Acho muito, muito bonita a paixão dele pela glória de Deus e como isso fluía para toda a vida dele, para tudo que ele fazia. Então, para mim, é tocante poder falar sobre ele e sobre esses aspectos. Como o senhor falou, era uma piedade atrelada a um grande conhecimento. O Edwards, que era conhecido como um homem de oração, como um homem piedoso, também era um homem que, se eu não me engano, estudava 11 ou 13 horas por dia, passava 11 ou 13 horas no seu gabinete, né? 13 horas. De que ele passava, às vezes, 13 horas no seu gabinete, isso mesmo. Olha isso, né? Teologia esfria o crente, não. Mas, então, o que é que nós podemos falar do teólogo e filósofo Edwards, né? O pensador, o homem ali que se dedicava tanto a estudar e a produzir para a glória de Deus? Então, primeiro a gente sabe de gente muito conhecedora de Edwards que ele é considerado quase de forma incontestável o maior pensador da América colonial. O maior pensador da América colonial significa, em qualquer área, não só teologia, ele é a grande mente brilhante do período anterior à independência norte-americana, que aconteceu em 1776, tá? O 4 de julho deles, né, a independência. Então, no período anterior, a chamada América colonial, que é quando as colônias ainda estavam ligadas à coroa inglesa, não teve ninguém do calibre de Edwards. Isso vários acadêmicos concordam. Não é que não tivessem outros grandes pastores, mas com a abrangência de pensamento dele, não. Por quê? Porque Edward Sauer era um cara que lia não só teologia. Ele era alguém que se interessava por filosofia da natureza, ou filosofia natural, como alguns falam, estudando fenômenos da natureza a partir de referenciais filosóficos. Ele lia as grandes mentes. A gente sabe que Edwards tinha profundo conhecimento e até um grau de admiração por John Locke, conhecia Malebranche, conhecia Berkeley, sabe? Ele cita pensadores teológicos também. Ele diz que o grande favorito teólogo dele é o Petrus van Maastricht, que era um grande teólogo holandês do início do século XVIII, mas ele também gostava de Turretini, como uma espécie de segundo livro favorito dele de teologia. Então, assim, ele é um cara que conhecia os grandes pensadores, tanto teológicos quanto filosóficos dos seus dias. Então isso mostra que Edwards tinha uma abrangência de pensamento muito grande. É por isso que quando ele faz teologia, ele não faz só nos moldes tradicionais de teologia. Às vezes ele coloca e mistura conceitos filosóficos. Vou dar um exemplo. Quando Edwards lida com o debate em torno do chamado livre-arbítrio, no livro dele chamado Liberdade da Vontade, ele se apropria de alguns insights de John Locke. Só que ele modifica dentro da teologia conforme ele a entende. Então existem pontos de ligação.
sabe? Mesmo quando ele vai lidar com outras áreas do saber, epistemologia, né, ontologia, Edwards traz muitas vezes insights filosóficos para dentro dos seus tratados. Então ele é um pensador vasto, alguém que conhecia bastante e que por causa disso acaba se tornando essa mente brilhante aí da América colonial, como eu falei. É muito bom. É justamente essa conexão das duas coisas que eu acho que é uma característica das mais admiráveis em Edwards, né? Dessa piedade, desse conhecimento, inclusive do dia a dia, né? Que aí a gente poderia conectar agora. Eu quero perguntar também dele como missionário, mas eu acho que a gente podia conectar agora com a ideia de Edwards como pai e como esposo. Porque você pensa, né? O homem passa 13 horas no gabinete. E ainda um homem de muita oração, de muita intimidade com Deus. Como é que ele seria como pai, como esposo? Porque é de se imaginar que não conseguisse ser, mas não é muito bem isso que a gente vê na história, né? Então, como é a vida de Edwards? Existem testemunhos que levam a gente a pensar que ele era um homem muito dedicado naquilo que ele fazia, mas que não negligenciava tarefas próprias da sua paternidade, como marido. É claro que ele contava com uma parceira e tanto, né? Então, assim, a Sarah Edwards é uma mulher conhecida por ser muito capaz. Edward se encanta por ela, primeiro por causa da sua piedade. Ele tem um relato dele sobre essa jovem que ele conheceu de 13 anos, chamada Sarah Pierpont, depois vai se tornar a esposa dele, e que ele se encanta com a piedade dela. Que moça crente, que menina dedicada às coisas do Senhor. E ela era uma moça, assim, com um grau de conhecimento e de estudo acima da média para a mulher dos seus dias. Então ela era uma mulher com capacidade intelectual também, não era uma mulher assim sem nenhum intelecto avantajado. Pelo contrário, parece que era uma mulher muito capaz, mas acima de tudo, uma mulher zelosa para com a sua casa. Tanto é que o George Whitefield, aquele famoso pregador que vai pregar nos Estados Unidos, ele fica hospedado na casa de Edwards. E ele escreve mais tarde que uma das coisas que mais o impactou foi a vida familiar de Edwards. E ele pede a Deus que dê a ele uma esposa semelhante a Sarah. Então olha só, aí. Ele fica admirado. Edwards escreve numa das suas cartas uma frase que ficou muito famosa, que ele e a Sarah têm uma união em comum. Essa união em comum é porque ele percebia que a maioria dos casamentos não tinha aquilo que ele tinha com a sua esposa. Então ele era um homem que gastava tempo, sim, com os filhos, ensinando a fé, levando-os a cultuar com regularidade, né, diariamente. Então ele tinha esse tempo, ainda que fosse um homem bastante dedicado ao seu estudo, ele tinha outras tarefas e acabava exercendo. Então não tinha, talvez, a nossa visão de paternidade seja um pouquinho diferente, Saor, porque a gente pensa assim, ele tem que ter qualidade, tempo de qualidade, ou coisa do tipo assim, ou quantidade de tempo levando no parque, ou coisa... A nossa cabeça e nossa vida é diferente hoje. Mas a gente percebe, assim, cuidado dele. Ele escreve cartas para as filhas que são muito bonitas, que mostram, assim, um cuidado muito grande com a vida espiritual delas, né? Ele treina o filho dele, o Jonathan Edwards Jr., para sair com um missionário visitando campos indígenas, porque ele quer que o filho aprenda o idioma de algumas tribos indígenas e seja missionário depois dele. Quer dizer, ele tem uma cabeça de cuidado da vida espiritual dos filhos que é admirável. Então a gente não pode dizer que ele foi um pai ou um esposo negligente. Pelo contrário, o testemunho é de que ele foi um homem muito atento a isso, e com uma vida familiar bem saudável. Não, e você ainda pensa, né? Não, isso deve ser porque ele teve pouco filho. Né? Só na sua frase ali é filhas, e filho já dá pelo menos então os 3, né? Só que são 11, né? Se eu não me engano, são 11 filhos? Então... ele era um de 11 e ele também teve vários filhos, né? Ele era o único homem em meio a várias mulheres e acabou tendo também várias filhas e teve filho e tudo mais. E Edwards era alguém, eu preciso fazer um contraste só para a gente entender. Não é verdade que todo homem de Deus, piedoso, tem uma vida familiar saudável, Saor. Um contemporâneo dele que a gente sabe que não teve uma vida familiar saudável foi o John Wesley. John Wesley, infelizmente, não teve uma vida assim admirável
né, em termos de contato com esposa, com filhas e tal. Já o Jonathan Edwards é um homem de vida familiar bastante impressionante. Então isso só ilustra pra gente que não é verdade que esse é o padrão. Deveria ser, mas não é. Né? Todos nós temos fraquezas, e Edwards também tinha fraquezas, mas a gente não pode dizer que essa era uma área em que ele atuava muito mal. Pelo contrário, o testemunho de pessoas que o conheciam é de que a vida familiar era muito saudável. Muito por causa da qualidade da sua esposa, mulher de Deus, mas também porque ele era um líder que conduzia bem. Eu acho que é bem essa questão também de você reconhecer as necessidades da sua família, né? Edwards parece ser alguém que reconhecia quando a família precisava dele, estava ali para suprir isso, mas também é como você falou, não é que ele estivesse ali todos os dias, vamos ao parque passear e jogar bola e tal, né? É sempre cuidar da família, muito, muito legal. Agora, fazendo uma outra conexão, já pulando para outro assunto, o bom é que o assunto do Edwards, a história dele, ela encanta a gente em muitos pontos, e ao mesmo tempo ela está intimamente relacionada em todos os seus tópicos. Parece que ele é alguém que estudava muito, mas estudava muito em oração e fazia isso junto com a família, é tudo conectado, né? Muito, muito bonito isso. E uma das conexões que eu acho que dava pra gente fazer agora é da questão das missões, Edwards como missionário. Porque você falou aí da educação dele ao Jonathan Edwards Jr. e também o caso, a relação dele com o David Brainerd também era de um missionário ali para os índios, né? E o Edwards, ele também se envolveu, né? Como é que é essa relação dele com as missões? Primeiro, a gente sabe que o Edwards foi um patrocinador do trabalho missionário no lugar para onde ele foi depois. A cidade de Stockbridge, na época, era o limite de Massachusetts, e para lá de Stockbridge era campo não mapeado, vamos dizer assim, né? Então você tem as colônias, Stockbridge fica na pontinha oeste, então, lá de Massachusetts, e essa colônia para onde ele vai no final da vida dele, claro, ele não sabe que é final, não é que ele está encerrando a carreira, é que ele morre jovem, não é? Mas ele gastou 7 anos da vida dele no campo missionário. O que foi interessante é que, primeiro, ele investiu no campo missionário. Ele cuidou de um missionário e acabou divulgando o diário desse missionário. Em 1749 foi quando foi publicado o diário David Brainerd. Em 1750, ele é tirado da igreja dele, uma história trágica, não é? Tirado da igreja dele, e ele vai procurar campo. E ele tem 3, 4 convites interessantes. E o que ele escolhe é ir para o campo missionário. E no campo missionário, ele atende 2 públicos diferentes. Tem 12 famílias inglesas, então ele prega para eles dominicalmente, uma pequena congregação. Ele saiu de uma igreja grande, onde ele era pastor, em Northampton, tinham vários membros, né? E aí ele vai para essa igreja com apenas 12 famílias, mas ele tem cerca de 200 índios que frequentam essa comunidade, não é? Que era mista, era muito comum ter essas comunidades mistas para tentar ajudar os índios na interação com as famílias inglesas e tudo mais. E esses 200 índios, ele prega para eles sempre através de tradutor, ele não tinha condições de aprender mais o idioma, ele já estava alguém que iria demorar muito tempo se tivesse que fazer isso, então ele não aprende o idioma deles, ele prega mediante um tradutor, mas ele faz uma coisa muito legal, Saor, muito bacana. Ele resolve pregar sermões que têm analogias concretas para atingir os índios de uma maneira bem adequada ao estilo de vida deles. Então, olha que curioso. Edwards não se esforça muito. Vou falar de uma coisa que parece que eu estou criticando, mas é para tentar entender o raciocínio. Ele não se esforça muito em produzir novo material para as famílias inglesas. Ele prega sermões que ele já tinha, afinal de contas ele tinha 20 e poucos anos de ministério. Mas, para os índios, ele fez sermões todos do zero. E os sermões dele eram mais simples. Por quê? Ele sabia que ele estava falando com o pessoal destreinado. Então ele gostava muito de pregar em parábolas, porque a vida agrícola, os índios conseguiam entender muitas das ilustrações de Jesus. Ele pegava narrativas que fossem bem concretas e procurava pregar nelas, apresentando o evangelho através dessas metáforas. Então, ele escreveu 200 sermões do zero para os índios, que foram sermões ao longo de 7 anos, que revelavam essa concretude do evangelho. Então, olha que legal esse espírito missionário dele. E não é só em termos de pregação, não. Edwards foi um cara que defendeu a causa dos indígenas.
por exemplo, havia muita exploração por parte de alguns compatriotas dele, brancos, né, que queriam explorar os índios em algumas coisas. Ele escrevia para os políticos com quem ele tinha contato para defender a causa dos índios. Então ele chegou a trocar cartas com governadores e tudo mais, e era alguém que vivia assim, lutando. Por isso até criou algumas inimizades no campo missionário, porque ele era alguém que procurava desmascarar algumas das tramóias que montavam contra os índios. Então a gente percebe um zelo muito grande mesmo pelo bem-estar desse povo não alcançado, vamos dizer assim, e agora ele estava tendo o privilégio de ministrar a eles semanalmente. Então Edwards ficou no campo missionário lá em Stockbridge durante 7 anos, depois ele deixa o campo missionário e vai para ser um presidente, né, um diretor de uma faculdade, e morre meses depois. Então, os 7 anos do campo missionário foram os últimos 7 anos de atuação dele. Então é interessante a gente pensar que o final da vida dele foi gasto com o campo missionário. Acho que isso deixa um outro legado ainda mais precioso à vida dele. Ele não só foi um homem piedoso, não só foi um teólogo de mão cheia, mas ele foi um missionário, né, que atuou no campo. E falando dos sermões, você falou, né, ele não produziu novos sermões para os ingleses, mas para os índios. Ele é muito conhecido por causa de um sermão, a gente já falou o nome desse sermão aqui, né, que é o Pecadores na Mão de um Deus Irado. E eu acho que a gente podia aproveitar para falar desse sermão de alguma forma, né, por que ele ficou tão conhecido, qual é o impacto dele, e do Edwards como pastor. Eu acho que seria um assunto interessante também. Então, vamos começar por Edwards como um pastor, e aí eu falo do sermão. Edwards era um homem que pastoreou uma congregação que tinha alguns vícios e alguns problemas que ele teve que enfrentar ao longo dos anos. Ele pastoreou principalmente uma igreja, ele teve pastorados pequenos no começo, mas pastoreou uma igreja lá em Northampton, e essa igreja foi pastoreada pelo avô dele durante 60 anos. Então ele vem como o sucessor do avô. Agora você imagina você substituir um cara que ficou 60 anos na mesma igreja. Como é difícil você instaurar uma nova cultura eclesiástica, não é? Então, ele teve alguns embates na igreja que acabaram culminando na saída dele em 1750, e foi uma saída assim desonrosa, porque ele foi votado para fora da igreja com uma ampla maioria que não o queria mais. Então você fala, uau, um homem do calibre de Edwards, como é que pode, né? Mas a gente sabe que ele fez algumas coisas muito interessantes enquanto pastor. E uma delas é que ele era um pregador muito zeloso, mas Deus vai usar conforme ele bem quer. Então, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado é um exemplo disso. Ele tem ótimas séries de sermões que ele pregou que foram impactantes na sua igreja local. Mas esse foi um sermão que ele pregou primeiro na sua igreja local e não foi nada de especial. O famoso sermão pregado, né, que virou alvo de muitos relatos históricos, ele foi impactante na segunda vez que ele pregou, quando ele estava como um pregador convidado. Na verdade foi assim, ele foi para um lugar em que o pregador que viria não veio, pediram para ele pregar meio que de última hora, ele tira lá um sermão, prega e o Senhor faz aquela coisa extraordinária. Então mostra pra gente como de fato o avivamento é uma coisa do Senhor, né, soberana. O próprio Edwards sabia e tinha essa teologia. Não é uma coisa maquinada que você cria. Edwards não imaginava o impacto que esse sermão teria, mas também a gente não deve pensar que isso foi a única vez que aconteceu no ministério de Edwards, porque o próprio Edwards não faz registro do impacto que o sermão teve, dando a impressão para alguns historiadores de que talvez ele tivesse experimentado outras vezes algo parecido. Ele não dimensionou como sendo a obra mais importante dele. Ela virou uma obra significativa porque ela foi pregada, esse sermão foi pregado no meio do primeiro grande despertamento, que é o maior avivamento que ele experimenta, de nível nacional, na verdade internacional, porque atinge tanto a Inglaterra quanto as colônias americanas, então é transatlântico, a gente fala assim. E ele, no meio desse avivamento, vai pregar nesse lugar, é um impacto muito grande. Outros dias de pregação também geraram muitas conversões. Então Deus estava fazendo uma obra em escala muito grande, de conversões, de gente consagrando sua vida a Deus de maneira mais séria, mais genuína, crentes nominais virando crentes de verdade, né? E Pecadores nas Mãos de Deus Irado foi isso. Foi um sermão que ele prega em Enfield, uma cidadezinha pequenininha, em 1741. Ele não terminou o sermão. Diz que o impacto das pessoas era tão grande que o sermão que a gente conhece tem um final que não foi pregado.
porque ele parou e diz que ele e outros pastores que estavam no encontro foram consolar as pessoas que estavam muito emocionadas com a mensagem. Então olha que curioso. Dizem que o pessoal se agarrava, né, aos pilares assim para não cair, né? Como é? Então existem registros diferentes de algumas testemunhas oculares que falaram desse grande sermão. E por isso que ele virou um ícone aí da literatura norte-americana. Agora, olha que interessante, Saor, a gente não sabe disso, mas nos Estados Unidos, um adolescente que for ler uma espécie de antologia de literatura americana colonial, ele vai ler o sermão do Edwards. Faz parte de literatura que você lê na escola. Por causa disso, Edwards é visto muito negativamente por gente secularizada. Porque, pensa bem, se você não conhece nada de Edwards e você não é um cristão, a única literatura que você vai ler sobre ele fala de inferno. Você fala, uau, esse cara parece que só cospe fogo, ele só fala de juízo, entendeu? Quando, na verdade, para nós cristãos, ele não é visto negativamente por conta desse sermão, mas na cultura americana ele é. Então, os americanos precisam sempre limpar a barra de Edwards com frases do tipo assim: Edwards falou muito mais de céu do que de inferno. É verdade, ele escreve muito mais sobre céu do que sobre inferno, mas as pessoas conhecem esse sermão, porque ele ficou tão famoso, inclusive na literatura americana. Interessante. Eu não sabia desse foco, né, nos escritos dele para os estudos lá dos americanos, mas realmente, se você faz só um recorte de toda uma teologia ampla como a que ele fez, talvez seja um recorte que assuste, principalmente para pessoas que vivem no mundo secularizado, que a última coisa que querem ouvir é de condenação, é de qualquer culpa e pecado, né? É isso mesmo. Então faz sentido. Agora, essa influência do Edwards, ela é vista de diversas formas. Você falou que ele é um dos pensadores mais influentes, ou mais influente daquela época que ele viveu ali na América. Então, eu acho que uma pergunta é: quem são os grandes pensadores atuais, ou mesmo pós-Edwards, no caso, né? Os pensadores que foram influenciados por ele ao longo da história? Então nós temos uma parte pouco conhecida no Brasil, que é a chamada Teologia da Nova Inglaterra, que foi herdeira de alguns pontos do Edwards, mas que, a meu ver, inclusive distorceram algumas ênfases do Edwards e viraram depois uma espécie de teologia meio assim progressista no meio norte-americano. Edwards, então, tinha uma imagem não muito boa entre alguns teólogos do século XIX, porque alguns dos que se julgavam herdeiros de Edwards acabaram promovendo uma teologia não muito saudável. Então, nem todo mundo olhava muito bem Edwards. Durante um certo tempo ele não foi muito estudado, nem no contexto americano, por conta dessa associação com uma teologia questionável, a chamada ele teologia acaba da Nova sendo Inglaterra. uma figura bem polêmica também, né, por causa desses recortes assim do trabalho dele. Sim, então essa é uma parte dos seguidores que não gera muito interesse por parte de evangélicos. Por outro lado, existe muita gente piedosa que tem visto em Edwards assim, um excelente exemplo. Então vamos falar de nomes conhecidos nossos. Martyn Lloyd-Jones amava Edwards, né? Martyn Lloyd-Jones bebe de Edwards desde o início da sua carreira, ele mesmo fala disso. Edwards não é um puritano no sentido clássico de viver no tempo dos puritanos, mas ele é chamado de um puritano fora de época. Então é o puritano favorito de Martyn Lloyd-Jones. Ele mesmo tira uma série de coisas de Martyn Lloyd-Jones que o faz assim encantado, né? Então, tanto é que um colega de Martyn Lloyd-Jones, que é o Ian Murray, escreveu uma excelente biografia, a melhor biografia que nós temos em português, do Edwards, publicado pela PES, não é? É do Ian Murray. Então, esse é um exemplo de gente impactada mais recente. O John Piper é muito conhecido no nosso meio. John Piper diz que o Jonathan Edwards é o seu herói, por assim dizer, teologicamente falando. Por quê? Porque o Edwards teve uma sacada legal, que não é dele, ele tira de Petrus van Maastricht, mas ele aplica de uma maneira mais comum, e aí o Piper vai fazer disso a sua grande bandeira, que é a ideia de você glorificar a Deus e se satisfazer nele, de que não são coisas separadas, mas elas andam juntas. Essa é a grande bandeira do Piper, ele tirou isso do Edwards, e o Edwards mesmo aprendeu isso com Petrus van Maastricht, o teólogo favorito dele, que eu mencionei antes na nossa conversa aqui, não é? Então, isso é muito legal, porque a gente vê como boa teologia vai passando de um para outro, uma corrente, antes do que alguém
sozinho fazendo tudo, né? Agora, Sauer, tem muita coisa legal de Edwards em que ele impacta em outras áreas que a gente conhece pouco. Eu vou falar só de uma delas, tá bom? Tem muita coisa. Por exemplo, Edwards foi um cara extremamente inovador ao trazer o conceito de estética, de beleza, para dentro da discussão teológica. E alguns teólogos hoje em dia têm explorado esse aspecto. Ele tem impactado muita gente, porque hoje em dia isso é bem visto. Nos dias dele era meio novo. Ele estava rompendo novas barreiras. Mas hoje em dia muita gente acha legal falar da beleza de Deus e das coisas do Senhor. Mas Edwards é demais, ele é encharcado com essa linguagem, né? E esse é um ponto no qual ele teve uma contribuição riquíssima, inegável. Não, com certeza. A paixão dele, né, o amor dele pela beleza de Deus que ele via por meio das escrituras e na criação e tudo isso, você vê, como você falou, encharcando todos os escritos dele. E essa questão do Edwards influenciando, ela não só parou, ela não só veio depois de todo o trabalho dele aí, com o Martyn Lloyd-Jones também, com o Piper hoje em dia, mas ela está continuando. Eu creio que o Edwards ainda vai ser bênção na vida de muitas pessoas. E para quem tem interesse, né, a gente tem esse lançamento aqui da Vida Nova, que vai ser uma ótima porta de entrada, ou como os especialistas mesmo dizem, né, reverendo? É a melhor porta de entrada aqui para os escritos do Edwards, né? É mesmo, e eu quero encorajar os nossos ouvintes aqui, os que estão assistindo, né, a realmente pegarem essa obra como a sua introdução a Edwards. Por quê? Porque ela vai te dar uma visão mais holística. A maioria dos brasileiros aprendem de Edwards duas coisas: de que ele era um avivalista, né? Então avivamento é a primeira coisa a qual se associa a Edwards, e que ele era reformado. Não são coisas ruins, mas eles são muito restritos, porque a gente pode conhecer um Edwards em áreas que ainda são bem desconhecidas nossas. E essa antologia é uma excelente porta de entrada mesmo para conhecer um pouco do pensamento abrangente dele. Então é isso aí, reverendo, muito obrigado pela conversa aqui. Conversar com você sempre é muito bom. Eu disse que eu ia lhe chamar de você, né, para ficar um bate-papo mais informal assim, mas não deu certo. Eu acho que 99% aqui foi senhor, mas muito obrigado pela conversa, muito bom conversar com você. Ainda mais sobre Edwards, que é o herói do Piper. Talvez eu acho que eu possa chamar de meu herói nesse sentido também, admiro demais, e alguém tão presente na sua vida também. Então, obrigado pela conversa, e eu espero ver você em outros podcasts aqui também. Prazer conversar contigo, obrigado pela entrevista, e vamos continuar aí estimulando as pessoas a conhecer mais Edwards através dessa excelente literatura que Edições Vida Nova tem produzido. Muito bom, muito bom. Então, se você ouviu esse podcast aqui, você não tem mais desculpa, você já tem todos os motivos para começar a ler Edwards, aprender a realmente amar mais a glória de Deus, viver para a glória de Deus de todas as formas, em todas essas áreas, e esse livro aqui vai lhe ajudar muito a entender sobre o pensamento dele, entender quem ele foi. Então é isso aí, fiquem também com os próximos podcasts aí, né? Fiquem de olho nos próximos podcasts, se inscrevam nas suas principais plataformas de podcast, se inscrevam no YouTube, porque você pode tanto ouvir quanto assistir os podcasts da Edições Vida Nova, e vão também deixando as recomendações de que outros livros vocês querem que a gente faça os podcasts aqui. Então é isso aí, até a próxima, valeu!